Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Força e Coragem. Eu sou Matheus Simão, você está aqui na Tenda São José. A Tenda São José é o lugar onde você vai se libertar da ansiedade e ter paz interior. Aqui na Tenda São José nós somos um apostolado católico, né? Onde a gente faz união de ciência e fé, doutrina católica, para que nós vivamos mais intimamente com Deus, com maior confiança em Deus, organizando a nossa vida interior, né? Então, cabeça fria, livre da ansiedade, com as preocupações sob controle, equilíbrio emocional e também intimidade, relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que nós amamos, que nos rodeiam. Aqui tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu sempre falo para vocês pequenos passos para a gente ir organizando o interior, para que ficamos a cada dia mais de cabeça fria e coração quente. Normalmente, nas terças-feiras, às 21h30, eu faço um conteúdo um pouco mais aprofundado, com mais informações relevantes de como você funciona, como as coisas acontecem dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, como Deus espera que você reaja a todas essas coisas de acordo com o ensinamento da Igreja Católica, e a gente unindo essas duas coisas pode ter vida integrada, né? Fé mais ciência. E nas quintas-feiras eu trago sempre alguém aqui para compartilhar com vocês um pouco da história do que eles viveram, né? Ao longo de todo o aprendizado que eles têm feito no caminho aqui junto com a Tenda São José. Porque afinal, eu falo, né, os conteúdos na terça-feira, e na quinta-feira vocês podem ouvir as pessoas falando. E eu tenho certeza que o exemplo, né, o testemunho do que as pessoas trazem aqui para vocês é riquíssimo e sempre ajuda muito a incentivar, a animar, trazer um pouco mais de fé, né, um pouco mais de força e coragem, tá bom? Hoje eu vou conversar com a Célia. A Célia já deve estar aqui conosco, eu vou chamá-la aqui para que ela se junte a nós. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem, Tudo ótimo, e você, como está? tudo bem também, Ah, então graças a tá Deus. bom. Que maravilha, Célia. Para mim é uma grande alegria, né? Uma grande honra tê-la aqui conosco no Força e Coragem. Fico muito contente de você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado pela sua disponibilidade Você- de vir aqui contar para as pessoas, né, um pouco aí da sua caminhada, da sua trajetória. Queria te agradecer. Boa noite. Boa noite. Então Para tá mim bom. é um prazer, Antes da... né, poder participar. Obrigado. Antes da gente começar, Célia, vamos fazer uma oração? Ah, sim. Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quero te agradecer pela vida da Célia e pela vida de todas as outras pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, ao vivo, que vão assistir esse vídeo depois, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida de cada uma dessas pessoas. Que aquilo que nós vamos partilhar aqui, Senhor, seja útil, seja luz na vida de cada uma delas. Que de alguma forma, Senhor, eu e a Célia, nós representemos a sua alegria, o seu amor, a sua sabedoria, Senhor. E eu te peço isso pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Confiança, Rogai por nós. rogai por nós. Então, Célia, boa noite. Eu estou ouvindo você um pouco baixinho, eu acho. Fala alguma coisa aí para ver se eu te ouço bem. Ai, meu Deus. O que eu devo falar? E aí, Aí tá melhorou? bom. Não, eu acho que o Ai, áudio está legal. Então, agora Célia, estava mal. tá bom, obrigado.
eu vou te pedir para você se apresentar, contar um pouco sobre você, né? Quem é a Célia? O que que a Célia estava buscando? Quem era a Célia antes de fazer toda a caminhada que fez aqui com a Tenda São José? Como foi que você me conheceu? Conta um pouco sobre você aí, sobre sua trajetória junto com a gente aqui. Fica à vontade, querida. Sinta-se em casa, viu, Célia? Fica à vontade. Tá bom, fica à vontade. Então, eu né, conheci o Renova-me através do... Renova-me não, né? Conheci você através do Facebook, né? Vi que você postou lá. Mas antes vou falar um pouco de mim, né? Uhum. Eu sou professora do Estado. Hoje não atuo mais em sala de aula, mas dei aula há quase 25 anos. Eu sempre tive assim uma vida bastante agitada, né, de multitarefas, sempre desempenhei muitas funções de mãe, professora, filha e sempre, né, tive assim muito uma vida assim bastante agitada, né? Como dizia, eu era ligada sempre no 220, né? A gente sempre ouvia Célia, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho aqui. isso. Você tá apoiando o celular na mão? Tá na Eu, mão. então, porque eu acho que você está tampando o microfone dele. Então é isso. Tá, desculpa. Aí, melhorou? Agora tá ótimo. Melhorou. Então, Perfeito. sempre fui professora, né, mãe, amiga, Uhum. enfim, muitas coisas, muitas tarefas a desempenhar. Sempre ligada, como eu disse, né, no 220. Mas sempre fui uma pessoa de buscar ajuda, né? Buscar ajuda, só que assim, na minha forma de pensar, os problemas eles surgiam e eu tinha que solucionar os problemas, né? Buscar uma solução para o problema. No dia a Aham. dia, problemas corriqueiros no dia a dia. E como a minha profissão ela sempre exigiu muito, né? Porque a gente sempre lida com muita gente, tem que apresentar muitos resultados, enfim, isso daí colaborava para a minha agitação. Então, eu naturalmente sempre fui uma pessoa, né, assim, que gostava muito de trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. E Uhum. isso foi o que foi acontecendo comigo. Né? Acabei desempenhando, levando o meu dia a dia, deixando para o meu cérebro, digamos assim, fazer uma parte que eu não conseguia fazer, que era as funções que ele fazia no automático. Né? Muitas coisas eu estava ali na função, mas a minha mente estava em outro lugar. Então, muitas coisas, aquilo que a gente falava, onde eu botei tal coisa, né? Da minha cabeça já não funcionava, porque eu desempenhava multitarefas e o que eu conseguia deixar para o meu piloto automático, ele desempenhava. Só que aí chegou num ponto, né? Que eu não dava mais conta, porque a ansiedade cresceu demais, o meu cérebro não estava dando conta de desempenhar tantas funções assim, a minha mente, né? No automático, e eu acabei entrando num processo de ansiedade, muita preocupação, né, com tudo que eu tinha que fazer, e acabei entrando num processo de esgotamento mental ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Então, aí eu tive que me afastar de sala de aula, busquei ajuda médica, né? Psicológica, tudo. Tive que tomar medicamento, mas a questão... Sério, Oi. desculpa só te interromper um instantinho só. Por acaso você tem por aí um fone de ouvido perto de você? Porque ainda tá fazendo essa diferença no Então, som. o pior é que eu estou de fone. Ah, você está de fone? É, Então pode ser que tirar o fone fique melhor. Vamos testar? melhor? Vamos testar. Isso. Vê se melhora. Nossa, melhora muito. Então eu vou apoiar aqui o Isso, telefone e fica melhor. por favor. Isso. Porque Nossa, isso é novo. 100% Nossa, isso é resolveu, novo né? para mim ficar fazendo. Eu tô meio nervosa, né? Porque é coisa nova para mim. Mas eu vou Não, relaxar, já já eu relaxo. Célio, fique bem tranquilo. Deixa eu te falar. Eu não percebi que você estava de fone, o cabelo estava comprido aqui. Então, o Aí eu cabelo tampou, entendi. né? Aí eu entendi, você não está conseguindo apoiar o celular porque o fone estava por baixo, né? E agora Tava por ficou, baixo, ah, né? Mas agora ficou ficou bom agora? perfeito. Ficou Então tá perfeito. bom. Você tava, a gente
teve um pouquinho mais de dificuldade de te ouvir quando você estava falando sobre que Uhum. você entrou em um quadro de esgotamento, né? Um quadro de Isso, ansiedade. isso. Conta É um porque pouquinho sobre assim, isso aí. Uhum, é porque assim, como a vida do professor ela é muito agitada por si só, porque uhum, eu tinha duas matérias e muitos alunos e apresentar resultados. Tem coisas que o professor, na vida do professor, que a gente acaba acontecendo na vida da gente, que a gente começa a achar que é normal, porque a gente uhum. tem muita coisa na cabeça, né? Muita função, muita nota para entregar, muito aluno. A gente começa a achar assim, é porque professor é tudo igual, nossa, é, faz parte, né? Faz parte da profissão ser assim, né? Esquecer chave, esquecer material embaixo da carteira, esquecer atividade, misturar uma atividade de uma turma com a outra, né? Daqui a pouco tem que ir lá no armário buscar o apagador que a gente esqueceu. A gente acha que é tudo normal, entendeu? Porque é muita coisa, né? Pouco tempo de almoço. Aí você está em casa, já tem que estar pensando no que você vai estar dando na sequência, né, de aula. E aí você acha que essa coisa pirada assim é normal, né? Mas não é. Mas não é. Mas eu Uhum. cheguei num ponto assim que eu não dava mais conta, né? Porque como eu dizia, eu estava ali fisicamente, mas o meu pensamento sempre estava lá, né? No futuro, nas coisas que eu tinha que desenvolver, resolver, sem contar as coisas que eu não conseguia prever, né? Que aconteciam. Então, era uma roda viva mesmo. E nesse processo aí de ansiedade, eu fiz muitas coisas assim que, que que eram estranhas, mas dentro da minha rotina louca, eu achava que era normal. Por exemplo, uma vez eu fui dar o remédio para o cachorro, em vez de dar o remédio para o cachorro, eu tomei o remédio, entendeu? É louco, né? Mas foi isso mesmo. Eu nem me lembro, falei, nossa, daqui a pouco eu vou sair latindo aqui. Mas a sorte é que os remédios, depois eu descobri que os remédios dos animais muitas vezes são parecidos com os dos humanos, né? Mas assim, nossa, eu tomei o remédio. Ou então, tá tomando banho, né? Uhum. Tá lá, não sabe se lavou a cabeça, passou no cabelo. O meu CPF e a pessoa falou para mim, eu falei, você vai pôr o CPF na nota? E ele pegou a notinha e leu o meu CPF, que eu já tinha falado o CPF, e eu não lembrava de ter dito, entendeu? Então, assim, era o tamanho Ah, que a minha mente já não estava dando conta, né? Ele perguntou, você vai pôr CPF? Só que ele põe no final. E eu achei que ele não tinha pedido, já tinha pedido e eu já tinha até falado, né? Então, entendi. assim, né? Bem. Uma vez eu comia banana também lá na minha escola, no trabalho, quando eu fui ver a casca da banana estava dentro do armário. E aquilo lá, eu falei, Nossa. nossa, como que eu coloquei essa casca aqui dentro, né? Mas é Mas sério, assim, tudo. essas distrações, assim, né? Como você estava falando, né? Sobre a rotina agitada, né? Muitas coisas para fazer, muitas preocupações. Aí as tarefas de rotina, né? As tarefas simples, acabam se Sim, embananando, porque você não dá conta de fazer uma não coisa dá cada conta. vez mais. Não dá conta, Entendi. porque aí você, né, tem que resolver várias coisas ao mesmo tempo, e aí você acha isso normal, então pegar o celular, resolver, né, tá com a cabeça assim em um lugar, tudo bem que mulher tem uma capacidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas era demais. E você falou sobre esgotamento mental, né? Em relação a esses esquecimentos, assim, acho que ficou claro, a gente entendeu, né? Mas o que que te começou a acontecer com o seu corpo, assim? O que que você sentia de problema físico? Esse esgotamento, o que que Ah, era exatamente? Estava com sim. insônia? O que acontecia com você? Como você se Começou sentia? assim, né? Aí os sintomas são diversos, né? O sono, que ele é agitado, né? Não descansa, você dorme, mas não sonha, né? Então você acorda, Aham. por mais que você durma, acorda, né, cansada. O esgotamento mental, ele foi diagnosticado porque eu estava muito esquecida, né? Uma vez eu peguei eu fui a pé para o trabalho
E cheguei lá no colégio, eu vi uma chave igualzinha a minha em cima da mesa, eu achei que era do meu carro, igualzinha, assim, da chave da concessionária, e aí eu botei a chave dentro do carro, da bolsa, guardei no armário, e depois eu fui embora a pé, né, porque eu não... Eu tinha vindo embora, eu tinha ido para a escola a pé, voltei a pé, só que aí, nossa, deu maior rolo, porque aí a pessoa ficou sem o carro, sem a chave do carro, né, eu fui Era a chave perceber... do carro de outra pessoa. Deu outra pessoa. Eu botei dentro da bolsa, fui para casa. No outro dia, eu peguei a chave que eu deixei pendurada lá onde eu deixava. Fui para o trabalho com aquela chave. E na hora que eu fui embora do trabalho, que eu enfiei a mão na bolsa, peguei a outra chave, né? Que não era Nossa. minha. Era um transtorno atrás do outro, né? Né? Eu falava, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Comecei a esquecer, né? Carro aberto, esquecer. Estacionava o carro, não sabia onde que eu tinha deixado o carro, né? Então, e muito Mas esse... nervosismo, né? Uma Aham. acelerada, né? Acelerado, nervoso, insônia. Aí começa tudo, né? Coceira no corpo, alergia, né? Eu tinha também um pouco de rinite. Então, assim, você vai ficando completamente desequilibrada, né? Você entra num desequilíbrio total. Seu corpo começa a te dar sinais, né, de que alguma coisa não está bem em você. Sim, sim. Dependendo do nível de agitação, né, e de quanto tempo Sim, você passou nesse estado, de fato, isso começa a afetar a dimensão corporal, né? Deixa eu te fazer uma sim, pergunta. Você teve um laudo médico sobre isso? Você foi ao médico? Você procurou ajuda médica? fui. Foi. Procurei. Fui no neurologista, a Aham. princípio, né, porque por causa dos esquecimentos e do nervosismo que eu estava, né? Uhum. Aí ela fez um exame, mas Uhum. assim, o exame físico não deu nada, né? Uhum. Ela chegou à conclusão devido ao meu quadro. Aí eu Tá. procurei psiquiatra e aí Uhum. passei a tomar o remédio, né, ansiolítico, que me ajudou bastante também, né? Uhum. E me afastei de função, né? Tive que me afastar de função, porque Entendi. eu não estava mais dando conta de resolver conflitos, pequenos conflitos em sala de aula, né? Entendi. Então eu tive que mudar, né? Mudar de vida. E o que me ajudou muito, porque depois, né, dali uns 2 anos, eu também consegui me aposentar de um padrão, então aí já fiquei com a vida um pouco mais tranquila. Só que aí o que eu percebi, né? Que mesmo diminuindo o trabalho, mesmo diminuindo as minhas funções, mesmo tomando remédio, eu tinha algumas coisas que eu não conseguia controlar, entendeu? Né? Eu tinha algumas coisas assim que eu tinha menos responsabilidade, menos função, né? Os anos já tinham passado, minha filha já tinha crescido, meu cachorro morreu, enfim, mas eu Entendi. Foi por falta de remédio, não, né? mas tinha algumas coisas em relação à ruminação de pensamento, né? Ruminação de Hum. pensamento, a, a dificuldade de viver o presente, né? Os momentos Sim. presentes, né? A fazer uma pausa antes de resolver um problema, né? Antes de resolver um problema, pensar, né? Entendi. A gente sabe que tem que respirar, respira, mas não era só isso, né? Não é só respirar. Aham. Sim. Então eu ainda buscava, né? Mesmo assim, porque quando a gente é muito apegada a tarefas, né, a gosta de trabalhar, você acaba arrumando o que fazer, mesmo você mudando de função e tudo, né? Mesmo você entregando Cabeça, uma função, você acha o serviço, né? quando acha Sério? serviço, Ah, pode falar. então, quando você acha serviço, ou então quando surgem pequenos problemas que você tem que resolver, é aí que está a questão, né? A gente acha assim, a gente quer uma solução rápida para o nosso problema. Então, você resolve, você não pensa assim muito. É aí que está a chave, né? Porque assim, os problemas eles continuam existindo, é que eu aprendi a lidar com eles de forma diferente, né? Agora, né? Sim, Depois que eu fiz sim. que eu te encontrei, né, Matheus? Aham, aham. Não, claro, todo esse método, né, toda essa caminhada, ela não muda a realidade que está fora, Não né? muda, não muda. Condições do ambiente,
elas continuam, né? Só que nós estamos interiormente organizados, a nossa reação a essas coisas, né? O nosso comportamento, a nossa resposta é diferente, né? E aí, uma vez a nossa vida equilibrada, a gente consegue perceber melhor, consegue se comportar melhor, consegue se relacionar melhor conosco mesmo, com os irmãos que estão ao nosso redor e com Deus, né? Sim. E por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre como era a vida da Célia antes, né? Em relação à parte espiritual, você frequentava muito a igreja? Como é que era a sua vida de oração? Você estava com o coração aquecido já ou era meio frio? Conta um pouco sobre o seu relacionamento com Deus antes do Renove. Então, eu sempre fui uma pessoa de fé, né? Sempre busquei bastante a Uhum. Deus. Só que assim, até para Deus, quando você silencia, eu silenciava, eu sempre falava, né? Fala logo, fala logo, fala logo, né? Tipo assim, né? Até para Deus, fala logo, né? Fala logo. Se tiver que Estava falar, fala acelerando, logo, né? estava acelerando a oração, entendi. Porque assim, a dificuldade de esperar, né? A dificuldade de ouvir. E assim, eu acho assim, eu tinha um relacionamento com Deus, mas eu acreditava mais que dependia de mim do que dele. Eu que tinha que estar agindo, né? Eu que tinha que estar tomando minhas decisões, eu que tinha que fazer as minhas escolhas. Então, eu tinha Deus como um apoio, mas eu não... Acho que faltava mesmo uma confiança maior nele de que ele cuidava de mim, né? Que ele cuidava de mim e das minhas coisas. Entendi. Entendeu? Foi tudo A um processo, sensação, né? sim, a sensação de que você não está sozinha, né? Que você não precisa resolver tudo sozinho, né? Exato, E exatamente. ele está cuidando de você e das circunstâncias junto com você, né? Sim, Isso traz uma confiança que você pode, como eu vou dizer, que você tem ajuda, né? Que as coisas de uma certa maneira vão ficar bem, né? E aí tem um outro sim. padrão mental. A gente entra em um outro padrão mental onde as preocupações não causam tanta agitação, né, Célio? Mas então me conta agora, como é que foi a história? Então você já estava nesse quadro aí que você contou, você já estava com acompanhamento médico e tal. Aí você viu lá um anúncio para a Jornada da Vida Interior, resolveu participar. O que te chamou a atenção? Isso. Por que você gostou da jornada e por que você decidiu entrar no Renova? Me conta um pouquinho aí. Ah, então, a chamada, né, da jornada, né, interior, o mergulho para dentro da gente, né, da, da gente mesmo, né, um Uhum, momento de parar para observar o que está acontecendo. Eu já buscava, né, algo parecido, assim, já tinha até ouvido falar do Mindfulness, né, uhum, mas quando eu vi que era alguma coisa assim voltada, porque eu sempre buscava voltado para a religião, né, voltado uhum, para a Igreja Católica. Então, uhum, eu fiz a jornada, não sabia que ia ter exatamente uma continuação, né, que ia ter o uhum, Renova-me e tal. uhum, E quando você fez a proposta do Renova-me, assim, porque tudo que gira em torno, assim, tem a questão do custo, né, do custo, uhum, uhum, de você observar se você vai dar conta né, de fazer o programa, uhum, o que é programado, e se aquilo lá realmente vai ser eficaz, né? Eu vou investir, e será que eu vou uhum. ter retorno, né? Será que eu vou dar conta, né? Não vai ser mais uma coisa que eu vou arrumar para fazer, né? Entre Ah, tantas assim, que eu já tenho para fazer, que eu tenho que evitar, né? Mais alguma coisa que eu vou pegar para fazer e depois não vai dar em nada, né? Vai ser só uma coisa teórica. entendi. Então Então, mas aí a questão é você que ficou assim, com tinha essa algumas dúvida coisas aí. ali que me chamavam a atenção mesmo. Aham, Então, eu resolvi investir, encarar, né? Quando uhum, eu vi lá que era módulos, que ia ser por semana, né? uhum, Parecia uma coisa assim, prática, né? São coisas aham. práticas, então aí fiquei mais interessada. Aí resolvi encarar, né? E foi muito bom, foi muito bom. E como é que Logo foi? de início, assim, Aham, como é que foi essa caminhada? Conta aí um pouquinho. Logo de início, quando você começa a propor as atividades, né, que você faz aquela parte teórica bem explicativa, que é muito boa, né, porque aí eu fui fazendo os resumos, fui anotando tudo que eu achei que era importante, e depois você foi propondo as atividades,
que a princípio pareciam assim, bem banais, né? Eu falei, nossa, Uhum. será que... Mas eu fui fazendo e fiquei feliz logo de início, porque eu comecei a constatar que eu tinha uma forma de me trazer para o presente, né? Ah, eu falei, nossa, que maravilha! Uma forma de desacelerar um pouco, né? Exatamente, né? Porque assim, eu sempre busquei uma forma não é controlar, mas assim, entender esse pensamento da gente, né? Que ele vem e a gente não tem muito controle sobre ele. E quanto mais você quer ter controle, e quanto mais você quer solucionar os problemas, mais agitado a gente fica, né? Sim. Então, Uhum. quando eu fui vendo que que os exercícios que você propunha lá, eles davam resultados, né? E eu até lembro quando eu percebi que, eu falei, nossa, ele falou da respiração, né? A respiração vai estar sempre com você, né? Então, eu fui percebendo aos poucos, falei, nossa, olha aí, a chave é a respiração, mas não aquela que Aham. eu já tinha ouvido falar, respiro, né? Aham. Respiro, conta até 10. Não é por É, aí, né? não é bem isso, né? Não é um passe de mágica também, mas é assim, Aham. algo que te traz retorno, que traz você para aquela parte toda que você nos ensina, né? Que como que funciona a nossa mente, né? Que a questão não é só resolver os problemas, né? Que a gente busca a forma mais fácil de resolver, mas que a gente tem que, né, fazer uma pausa, né? Uhum. A durabilidade do pensamento persistente, lá que você disse também, né? Uhum. Então, o tato, né? A questão de te trazer para observar o que você está fazendo, né? Então, são Uhum. formas ali de te trazer para o momento presente, né? Para Sério, sair. deixa eu só acrescentar uma coisa que você estava contando aí, para todo mundo poder entender um pouco melhor, talvez. Mas o fato é, gente, que nós, ao longo da nossa história, nós criamos padrões mentais, né? Nós criamos maneiras com que a cabeça reage aos estímulos do ambiente. E a gente chama isso de piloto automático, né? Você reage internamente, automaticamente, de um jeito que o seu cérebro se acha em perigo ou tem que entrar em modo de ação e você começa a agir sem exatamente ter plena consciência do que você está fazendo. E isso drena a sua energia, isso esgota, porque é como se você estivesse em fuga. É como se tivesse um incêndio e você está tendo que fugir. O seu cérebro tem dificuldade de distinguir o que é um perigo real ou o que é um perigo imaginário, né, que a sua imaginação traz. Então, as preocupações do futuro, as coisas que aconteceram no passado, elas se fazem presente para você através da sua imaginação. E aí você reage a essa imaginação com estímulos corporais reais, físicos. E aí você entra no piloto automático, sua vida passa corrida, você faz as coisas, você sobrevive ao dia. Você não vive o dia, você não degusta o dia. O dia é acelerado. Você só quer saber de fazer as tarefas, ticar que você fez tarefa, acabou o dia. Né? Então, isso é um modo de sobrevivência. O que você está dizendo é o seguinte: logo no início do curso, com os exercícios que não são difíceis, não são complexos, são exercícios muito simples, mas eles têm uma sequência, um ritmo, né? Eles têm uma ordem que vai ajudar a sair desse modo. Né? E isso acontece psicologicamente falando, as suas ideias se organizam melhor, mas não só a sua percepção das coisas, né? Não só as suas emoções propriamente dito, mas quimicamente o estresse excessivo, a vida agitada, produz química no cérebro. E você exposto a essa química por muito tempo, você fica num estado sensível, cada vez mais sensível ao problema, entende? Eu não sei se vocês já viram, mas algumas vezes parece que as coisas estão andando muito rápido, né? Nossa, esse ano passou muito rápido. Nossa, tudo está indo muito rápido, mas é isso. Cada vez que você vai se embrenhando mais no piloto automático, mais no processo de ansiedade, mais no processo de desequilíbrio emocional, mais velocidade você vai ganhando e chega num estágio em que você pode desenvolver depressão, você pode desenvolver síndrome do pânico, você pode desenvolver uma série de outras
transtorno de ansiedade generalizado, né? Como a Célia estava falando aí, o esgotamento mental, né? Insônia, dá um monte de outros problemas, né? Fibromialgia, tem um monte de coisa que o estresse, Enxaqueca. o estresse excessivo pode dar enxaqueca, pode dar infarto do miocárdio, né? Que pode acontecer um monte de coisa. Então a gente, nosso corpo humano não está preparado para essa pressão que a gente está vivendo no dia de hoje. Nós não estamos biologicamente evoluídos para aguentar tanta informação, tanta Sim, solicitação da nossa ação o tempo inteiro, agindo, agindo, agindo. Tem que dar conta de tudo, afinal de contas eu sou super produtivo, o meu valor está ligado àquilo que eu produzo. Se eu deixar a peteca cair, o que vão pensar de mim? Então eu não sou mais aquela série de antes. E aí começa aquele turbilhão e a pessoa vai num caminho sem fim, né? Então é preciso parar, é preciso cuidar um pouco, como a Célia fez, né? Tomou coragem. Estava contando para vocês aí, estava cheia de dúvida, né? Será que é para mim? Será que não é para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Ela venceu, superou esses questionamentos e entrou no programa. É isso que ela está falando um pouco agora, para vocês se sintonizarem aí, especialmente as pessoas que entraram agora. Mas aí, Célia, como é que foi o restante do curso? Termina de contar aí. então, aí a cada passo do curso, né, cada semana, e a gente ia se aprimorando, entrando mais naquela questão do que era o Renova mesmo em si, Uhum, né? Primeiro assim, a descoberta de como você viver, né, estar vivendo no momento presente, né, uhum, desacelerando. Depois os exercícios vão te dando consciência das coisas, né? uhum, Tranquilidade, você vai tomando consciência do seu corpo, do momento onde você está vivendo, e também a novena, né? A novena que você traz junto também vai despertando a fé, né? A fé de que Deus está ali naquele momento presente, e Ele cuida, né? De cada detalhe da nossa vida, até aquela novena a forma como ela é feita, é como se Deus falasse com a gente, né? Se você entrega esse problema para mim e fica querendo resolver da sua maneira, né? é, Então é muito bom porque vai alimentando a sua fé num Deus que cuida, né? Que tudo vê e cuida de você, né? E sim. depois os exercícios, você vai ficando mais você vê, né? A gente vê um alinhavo ali entre os exercícios que você vai passando Uhum. e a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo ali em cada passo que você dá e vai ajudando a gente a, a entender essa questão que você falou, né? Surge o problema, você entra Uhum. em ação, aí você quer fugir do problema, a gente passa a olhar o problema com curiosidade e não como uma forma de se livrar do problema, né? Então são técnicas que a gente vai colocando em prática e que vai trazendo um bom resultado para a gente, vai acalmando, né? Leva a gente a ter um sono melhor, até a sonhar, volta a sonhar, Olha que não é legal. verdade? Então, e até hoje, assim, claro, os problemas eles continuam aparecendo, né? Eu ainda continuo, né, tendo as minhas tarefas, as minhas funções, só que é tudo moderado hoje. Eu consigo, né, parar. O exercício lá, pausa breve, que é uma coisa muito rapidinha, mas já dá tempo de você parar e pensar antes de agir, né? Antes de agir. Você reflete, volta para o momento, e é tão bacana porque tem o exercício que você passa lá, que você se atém ao som, depois você volta para o pensamento, aí você deixa os pensamentos passarem como Som. objetos no rio, né? Aí volta para o som de novo. Aí, às vezes, você consegue perceber mais de um pensamento que você tem, voltar para o primeiro pensamento, né? Sim. Então, assim, essa questão de você perceber os seus pensamentos, a reação do seu corpo, quando você pensa, né? Você tem um pensamento que é uma dificuldade para você, ou então, né, que ele te descansa. Então, Uhum. são várias etapas, assim, né, pela qual a gente vai passando, e no final
no final a sensação é assim, olha, foi bem bacana porque eu consegui colocar em prática e trazer para a minha vida, né, não só um conteúdo que não serviu para nada, né, serviu para, né, me enriquecer, Fruto, mas né? o meu dia a dia continua do mesmo jeito. Não, ele leva você a, né, ficar com o pensamento mais, como que é que você diz? Frio e quente lá, com, né, com o coração Cabeça. aquecido, né? A cabeça mais fria, menos agitada. E hoje eu Aham. tive um exemplo, eu tive um exemplo disso, me lembrei bastante disso, porque eu liguei para um pet shop, um veterinário que faz cirurgia, e eu estava falando de uma gatinha que nós tivemos aqui no prédio, que os filhotinhos morreram, e eu queria castrar a gata. Só que essa parte que os filhotinhos morreram, ele não ouvia. Ele só ouvia que tinha que castrar a gata. Então ele falava assim, mas aí depende dos filhotinhos estarem comendo. Se eles estiverem comendo, dá para a gente castrar a gata. Mas ele não ouvia. Aí depois ele me disse assim, é que eu estava dirigindo e lendo o que você escreveu e conversando com você, acabei fazendo aqui. Então, olha, você veja, dirigindo, né? Lendo mais ou menos a minha mensagem, metade das informações do cérebro dele mesmo que completou as lacunas, né? Que é isso que você também Isso. ensina no Renova, que a gente acaba Aham. completando histórias, contando histórias para a gente mesmo. Então, assim, é um curso bem rico, né? Traz bastante conhecimento e aplicabilidade na vida, né? Então, isso que é importante. Sério, Isso então, aí. em relação à sua cabeça, né, que a gente estava falando das duas partes aí, a sua cabeça E hoje, aí? ela está mais fria do que antes. Como você se sente hoje em relação aos processos mentais, essa questão do esgotamento, da insônia, da agitação, como é a Célia hoje? Não, hoje bem mais tranquilo, né? Eu vejo assim, porque o pensamento da gente, ele que nos deixa agitados, né? Então, assim, se você tem 1000 coisas a fazer ao mesmo tempo e você se deixa levar por esses problemas, todos os pensamentos, e você está ali, não está percebendo que você está desempenhando, tem uma função que você está desempenhando no momento. Por Uhum. exemplo, quando você dirige um carro, é normal você dirigir ali no automático. Se cada vez que a gente tivesse que mudar uma marcha, você tivesse que perceber ali, também ia ser complicado. Mas você tem um problema para resolver, mas naquele momento não é o momento. Naquele momento você vai fazer outra atividade. Então você se volta para aquele momento, que você, né, aquele momento presente que você está fazendo aquela atividade, Uhum. e aí você vai ordenando as coisas, né? Então, olha, tem esse problema para resolver, mas ele não precisa ser resolvido agora, né? Agora eu vou tomar banho, vou perceber a água caindo no meu corpo, né? Vou lavar minha Aham. cabeça, né? Agora eu vou lavar uma louça, né? Vou prestar atenção ali na louça. Se eu estiver ali com o volante na mão, eu vou sentir o tato ali no volante. Uhum. E aí, quando tiver um problema que está me angustiando, eu posso parar, respirar, né? Sentir o meu corpo. Não é demorado? Uns minutinhos que você faz ali uma pausa breve, já deixa você mais apta para resolver o problema, tomar uma decisão. Então, assim, e também elevar sempre o pensamento para Deus, entregar os problemas, confiar que Ele está ali ajudando você. Uma dica que você deu também bem bacana é ter aquele momento pessoal com Deus, né? Onde você não se utiliza de nenhuma oração pronta, nem nada, mas que você pode ali, né, abrir o seu coração rapidinho para Deus e contar suas angústias, e entregar e confiar que Ele vai te guiar, né? Que E para maravilha, mim Célia. também apreciar a natureza, né? Ir lá observar o canto do pássaro, uma flor lá que tem as suas particularidades, que a gente acaba Uhum. não vendo nada disso. E são formas para você desacelerar e se voltar para aquele momento, né? Que já parece bobagem, mas isso daí descansa a sua mente. Descansa porque o Uhum. seu pensamento está assim, agitado. E aí, a hora Uhum. que você se volta, aquele pensamento não fica ali persistente, 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 que nem antes que você ficava ali, Sim. né? Ruminando, ruminando, ruminando. Então,
É Sim. bem bacana mesmo, Então, bem bacana. essa caminhada, séria, que você está contando, né, sobre o autoconhecimento, o jeito que a gente funciona, e toda essa técnica, né, que nós ensinamos no Renove, ela nos traz uma resistência a esses pensamentos que nos incomodam. Por quê? Se você não tem, né, essa percepção de que o desconforto é diferente do sofrimento, Sim, que é possível ficar tranquilo, em paz, com algum desconforto, sem precisar entrar em desespero, sem precisar entrar em pânico, você ganha uma resistência muito grande e dificilmente o seu sistema nervoso central dispara aquele monte de química que deixa a gente nervoso, ansioso, agitado. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, você reconhece o que está acontecendo na sua cabeça. Fala, opa, peraí, lá vem uma história que a minha mente está produzindo para mim. Aí você exatamente. para um pouco, toma uma distância daquele pensamento, né? Olha para ele, aí olha para Jesus e fala, Senhor, esse pensamento está querendo me assustar, mas eu estou contigo, eu sei que o Senhor está aqui comigo, como é que a gente faz? Vamos desenrolar esse negócio juntos aí. E aí você começa a perceber Exatamente. que você se assusta de maneira desnecessária, né? De maneira que não vai causar fruto, né? Não vai dar Exatamente. fruto nenhum. E aí, com isso, ao longo da caminhada, você vai ficando cada vez mais resistente. Mas agora que você falou no final aí, a gente já entendeu, acho que bastante aqui como era, né, a Célia antes, como era depois em relação à cabeça quente, agora a cabeça fria. Mas, Sim. Célia, em relação à sua intimidade com Deus, você estava falando que quando você rezava, você acelerava, É. você sempre foi uma pessoa de fé, mas você talvez não se dedicava tanto, ou não tinha tanta intimidade, tanto relacionamento. Como está seu coração hoje? O seu coração aqueceu ou não? Ah, aqueceu, aqueceu sim, e eu aprendi a escutar também a Deus, né? Buscar a Deus, não achando que Ele é um ser distante, mas que Ele está ali, né? No momento em que eu peço, no momento em que eu me volto para Ele, no momento em que eu entrego a minha aflição, né? A questão da confiança. Ah, e outra coisa que melhorou muito também é a forma como a gente também, que você nos ensina lá, ou nos olhar com um pouco de misericórdia, né? Para Uhum. as questões, a nos apreciar também, né? Sim. A misericórdia, assim, no olhar mais voltado para Deus mesmo, né? De Deus Uhum. para nós, porque Uhum. somos necessitados da graça de Deus. Amém. Então, eu busco, né? Tenho buscado o Senhor, sim, porque na agitação até Deus fica difícil da gente encontrar, não é verdade? Com o ruído, né, interior, com Então, muitas vozes, olha o que acontece. sim. Tem uma passagem do livro de Reis com o profeta Elias. Você já ouviu essa passagem? Acho que eu já te contei. Elias foi para uma montanha com uma promessa de que ele se Ah, encontraria com Deus. uhum. Deus se manifestaria e ele teria esse encontro. E aí, ele nessa caverna, ele saiu da caverna e nessa montanha ele viu um trovão, um estrondo, né? E aí ele falou, não, Deus não está nesse estrondo. Aí ele viu um raio. Aí ele falou, puxa, um raio, não, Deus não está no raio. Aí acho que teve um incêndio, alguma coisa, sabe? Só coisas muito grandes assim e esquisitas, barulhentas, né? E ele falou, não, também o Senhor não está no incêndio. Aí foi quando uma brisa suave tocou as costas dele. Sim, Aí ele sentiu a presença de Deus, né? Ele falou, olha, Deus estava na brisa suave. E exatamente. o que que essa passagem de Elias ensina muito a gente, né? A agitação do dia a dia, esse monte de preocupação por dar conta de tudo, é o trovão, né? É o incêndio, é o raio. Não tem a voz de Deus nessas coisas assim. Deus fala com a gente numa voz muito suave, muito Sim, baixinha, exatamente. que se a gente não silenciar para ouvir, a gente não É, vai ouvir, porque ele não vai aumentar a voz para que você escute, né?
Então ele continua falando baixinho. Agora, quando nós conseguimos fazer silêncio, né, sério, que é isso um pouco que você está falando, quando a gente começa a olhar para nós mesmos do jeito que ele olha e começa a gente fazer silêncio, o nosso relacionamento melhora. Imagina que você tem alguém na sua casa que conviva com você, mas toda vez que vem falar com você, está com fone de ouvido escutando música. E É, heavy metal, né? Aí você fala com a pessoa, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, né? É, 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 você quer alguma coisa? Que vamos conversar? Aí a pessoa, tá legal, né? O que acontece? Não tem como construir relacionamento com essa pessoa, concorda? sim, verdade. O relacionamento vai ficar raso, vai ficar pro forma, né? Vai ficar vazio. O relacionamento se cria com atenção, se cria com escuta, né? Eu vou entrar no que você está dizendo, vou imaginar, eu vou me imaginar no seu lugar, vou construir na minha mente um filme daquilo que você está me contando, porque meu foco está todo voltado no que você está me transmitindo. Eu não estou com outra preocupação na cabeça, não estou pensando em outra coisa, não tenho outra agenda, entendeu? Eu estou ali com você. Isso serve para alguém que esteja com você e serve para o nosso relacionamento com Deus também, né? Porque afinal de contas, quando nós vamos conversar com Deus, se a gente leva os nossos afazeres para essa conversa, a conversa provavelmente você não vai escutar, a conversa não vai ser tão frutífera. Ainda assim devemos rezar, né? Ainda assim devemos perseverar. E o que podemos fazer é apresentar para Ele essas distrações, essas interrupções da nossa mente. A gente vai apresentando para Deus: olha, Senhor, eu estou distraído com isso, me perdoe, mas eu não consigo me desconectar desse assunto lá da escola, ou esse assunto lá do veterinário. Eu estou te apresentando aqui porque isso daqui está muito pesado para mim. E aí você continua rezando, continua adorando, continua clamando o Espírito Santo. Exatamente. E, de acordo com as distrações vão vindo, você vai apresentando, mas não deixa de rezar, né? Mas que bom, Célia, assim, para mim ficou bastante claro aí os resultados que você teve, sabe? É bom que as pessoas escutem você contando como era antes. Eu sempre gosto de fazer essas perguntas, né, de como você era antes e como você está agora, como você se sente agora, porque as pessoas podem ver que existe um caminho, né? Existe uma luz, existe uma maneira de você esfriar sua cabeça, né? De sair dessa turbilhão de Sim, sai. ansiedade, né? De reverter o processo, esse quadro negativo de esgotamento e entrar num quadro mais sereno, mais tranquilo, onde a vida passa a ter um outro sentido, né? Um outro sabor. Sim, Você agora deve notar mais tempo, né? Nas coisas com mais intensidade. sim, com Ao cuidar, certeza. ao cuidar de uma planta, por exemplo, ou de ouvir uma música, você entra na música, né? Vê os acordes. Porque isso é vida. Isso é vida. Não é Isso. sobrevivência, né? Não é sobrevivência, você está vivendo de fato. Então, quando você relata isso tudo e ainda relata que nesse caminhar você se aproximou mais de Deus, Sim, o com seu certeza. relacionamento com Deus, ao invés de ficar esfriado, ficou esquentado, é ótimo, né? E incentiva muito as pessoas. Porque muita gente, Célia, procura caminhos alternativos para cuidar do emocional e acaba sendo atraído por outras seitas, sabe? Por outras religiões, por outras doutrinas, por outras ideias de Deus, por outras ideias de religião. E Sim, aí, entendo. aí acaba ficando, talvez, de cabeça fria, mas de coração frio também, né? E esse propósito não é o nosso propósito, porque Jesus Cristo é o Salvador. Nossa religião é belíssima, né? E nós não Sim, podemos desvincular da intercessão de Nossa Senhora, dos ensinamentos do magistério da igreja, né? Dos sacramentos, da importância da vida espiritual, né? Quando a gente trata da nossa vida natural, sem cuidar da nossa vida sobrenatural, nós ficamos pequenos, né? Nós ficamos meramente uma felicidade mundana, uma felicidade que vai passar. Agora não. Quando você faz junto, né? Essa reorganização do interior e o Senhor te concede ficar
de pé, vamos dizer assim, né? Ficar com paz interior, você começa a caminhar e começa a perceber o plano que ele tem para sua vida, né? E o Também. interessante, o interessante é que o seu entorno, né, o seu redor, também começa a ficar iluminado, porque quando nós não temos paz, nós não damos paz, não tem como se dar algo que não se tem, né? Então, agora, com paz interior, é possível que o seu entorno, quando estiver agitado, você vai ser ponto de equilíbrio para as pessoas que estão desequilibradas, né? Você vai levar a amor onde houver ódio, né? Vai levar equilíbrio onde houver desequilíbrio. Aí tem toda aquela oração lá de São Francisco que ele fala, né? Sim. Outra coisa, Matheus, é que assim, a princípio, você ainda percebe, quando você ainda está ali no finalzinho do curso, Uhum. eu vivenciei isso. Surgem os problemas e você vai lidando com eles como você lidava antes. Aí você percebe assim, olha, não preciso fazer assim da próxima vez. Próxima vez, eu não Uhum. preciso entrar nessa de resolver esse problema aqui, ó. Posso raciocinar calmamente, porque são coisas assim a nível mental, né? Uhum. Como que você vai buscar, por exemplo, uma adoração a Deus, uma música calma, se você está agitado? Você não consegue ficar ali. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? De Uhum. vivência, de sair daquela agitação, sobra tempo, né? Você escolhe outros tipos de atividade para que te ajude a se acalmar também, né? Para você sair Sim. daquilo que você achava que era o seu normal, né? Que não era, né? Não é Não, nada não é. normal aqui. Isso é causado pelo seu hábito, né? Sim, Pela sua rotina de muitos anos, né? sim, né? Mas foi muito bacana mesmo. Legal. Esfriar mesmo a cabeça e o coração aquecer e voltar para Deus, né? No final é uma gratidão que a gente acaba, né? A gente tendo o sentimento de gratidão mesmo. Que bom que eu consegui chegar até o final, e que bom que eu pude pôr em prática e que eu posso retomar, né? O conteúdo está Maravilha. ali, né? Posso refazer o curso de novo, né? Os módulos. Eu fiz isso, retomei alguns exercícios, às vezes eu coloco lá para escutar, porque a gente Aham. acaba decorando, né? Acaba Sim, decorando os passos do exercício, sim, mas pondo ali para escutar você falando é bem agradável também, ajuda você a relaxar. com certeza. É Com bacana, certeza. né? Querida, olha, eu quero agradecer muito sua participação aqui conosco. Fiquei muito Imagina. contente de ouvir sua história completa agora, né? Eu já tinha ouvido algumas coisas que você já tinha me contado, mas agora a gente se conheceu melhor. Foi muito boa a conversa. Muito obrigado por você ter participado. Queria deixar aí com você a palavra final aí para você mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando e que vão nos escutar, Uhum. para passar força e coragem, né? Enxergue nas pessoas que você vai falar a Célia de antes, né? O que você tem É. para dizer para a Célia de antes, né? Uma palavra de encorajamento, de força, para que elas perseverem nesse caminho aí. Então, eu creio assim, eu vejo que Deus foi caridoso comigo apresentando essa porta, né, de entrada. É que é assim que eu vejo, né? Eu mesmo utilizei isso aqui é uma resposta, esse curso é uma resposta de oração, que eu buscava mesmo algo que me desse mais equilíbrio, que me sintonizasse mais com Deus. Então, eu só tenho a dizer o seguinte, né, que quem começou a dar os passos, né, a seguir aí o que você apresenta na Tenda São José, quem tiver a oportunidade de fazer, né, a jornada, depois de fazer o Renova-me, vale muito, muitíssimo a pena, né, um crescimento, foi um crescimento para mim, né, e eu gostei demais, e isso aqui foi para mim também um impulso, né, para eu poder ter coragem. Hoje eu me sinto uma nova pessoa mesmo, porque minha saúde, muito melhor minha saúde, né, eu vim buscando ajuda, Deus abriu essa porta aí eu acredito nisso, né, através do que você apresenta para nós, e incentivo, né, se você também é uma pessoa, né, com alguns traços parecidos da pessoa que eu era,
né, invista em você, né, tenha coragem de assumir, de dar esse passo e buscar mesmo uma forma de aquecer o coração, esfriar a cabeça e sair dessa espiral enlouquecida que a gente acha que é normal fazer, né, produzir, ter, muitas vezes, né, resolver problemas, enfim, mas descansar, deixar o dia ficar meio longo, né, que é assim que eu sinto hoje, o dia ficou mais longo, sobra tempo para eu fazer as coisas, estou aprendendo, né, a lidar, né, com o tempo que sobra, escolher atividades mais relaxantes, né, atividades que me acalmem também, então é uma questão também de decisão e de prioridade, né, temos que olhar para o que resta, né, que ainda tem muita vida a viver, né, tem muita vida. Então, assim, sair, né, aquilo lá eu vivi, mas foi um passado, né, foi uma fase longa da minha vida, mas não sou mais daquele jeito, não estou mais daquele jeito. As pessoas às vezes olham para mim e falam assim, nossa, você é muito agitada. Eu falo, agitada nada, hoje eu sou calma, você não parou para perceber ainda, mas aquela lá eu já não sou mais. E algumas pessoas vêm e falam também, notam a diferença, né? Puxa vida, olha, né, que bacana que você está, mais tranquila, né? Nossa, até o jeito de falar, né, que muito agitada até no jeito de falar, está falando mais calmamente agora, né? Está pensando mais para resolver, para decidir. Então, assim, os feedbacks vêm, né? Então, isso que é bacana. Isso é muito bom, né? Quando as outras pessoas começam a reconhecer o nosso progresso, sim, com né? certeza. As da família é mais difícil, né? Os da família, mas assim, os de fora percebem rapidamente. Percebem rapidamente. Os da família seguram um pouco antes de elogiar para ver se é duradouro. Seguro porque eles têm medo da gente voltar a ser o que era, eu não vou elogiar, não. Tá certo. Querida, foi um prazer muito grande falar com você. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade aí, né, de vir aqui transmitir essa mensagem para nós aqui da Tenda São José. Eu vou deixar essa live gravada. Então, muitas pessoas assistiram aqui agora, estiveram conosco essa noite e vão assistir ao longo das semanas aí. Faço votos para que Deus continue desacelerando você, continue mostrando a você todos os detalhes da criação que a providência te entrega em cada segundo da sua vida e que é cheio de significado, cheio de sentido quando a gente tem o silêncio interior necessário para apreciar tudo aquilo que ele põe, né? E que você continue cada vez mais aí sal da terra e luz do mundo no seu entorno, né? Nos seus ambientes, né? Paulo diz que são seus areópagos, aonde você vive, na sua rotina aí no prédio, com as suas amizades, nos seus grupos de oração, que você continue crescendo em paz interior e que essa paz transmita para as outras pessoas, que você consiga refletir a luz do Criador em você, tá bom? Já consegue, com certeza, já consegue ver aí o seu progresso, né? E tudo aquilo que você está vivendo agora. Te agradeço muito, viu, querida? Fica com Deus aí. Uma excelente e abençoada noite para você. Para você também. Muito obrigada, viu, Matheus? Pela oportunidade. Tá bom? Legal Deus demais. abençoe. Amém. Muito obrigado. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Na próxima terça-feira, às 21h30, tem live aqui na Tenda São José. Vou trazer um tema interessante para vocês semana que vem. No final de semana, nos meus stories, aí eu dou os spoilers do que nós vamos falar na próxima terça-feira, tá bom? Então, se você tem o interesse de se libertar da ansiedade, de ter paz interior, assim como a Célia conquistou, cabeça fria, coração quente, fica com a gente aqui na Tenda São José. O conteúdo é rico e a cada conteúdo é uma pequena mudança interior que vai acontecendo na sua vida com os conteúdos e com as informações, com os métodos, com as dicas, com as orientações que a gente traz aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe você, Célia. Deus abençoe a todos que nos escutaram. Deus abençoe também. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Abençoada noite a todos. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.